aplicativos são uma ferramenta que podem servir para tudo. No app Itaú, posso antecipar parcelas e ainda ganhar desconto. E nesse aplicativo acontece um programa de relacionamento. O aplicativo do SBT News já está disponível. Sim, existe um aplicativo para praticamente qualquer coisa. É inegável que desde que o Steve Jobs apresentou ao mundo a App Store, os aplicativos revolucionaram o nosso dia a dia. Mudaram a forma como nos comunicamos, trabalhamos e até imaginamos o futuro. E o mais impressionante de tudo isso, alguns dos aplicativos mais valiosos do mundo nasceram de uma única pessoa, a chamada Eukip. Você já parou para pensar quantos apps você utiliza durante seu dia a dia? Apps para pedir comida, estudar, trabalhar e até mesmo se divertir. E quantos desses aplicativos você acha que foram criados por empresas gigantes? E quantos deles foram criados por equipes muito pequenas ou apenas uma única pessoa? Antes, lançar um aplicativo era um privilégio apenas de grandes equipes que precisavam aprender web, iOS e também o Android. Pequenas equipes e até desenvolvedores que trabalhavam solo, que a gente vai chamar de Eukip, aquela equipe composta por apenas uma única pessoa, ela podia desenvolver um aplicativo, mas precisava dominar separadamente essas tecnologias, o que representava, obviamente, uma jornada extensa, difícil e que você tinha que aprender diversas coisas antes de conseguir tornar a sua ideia realmente funcional. Focados em resolver esse problema, acabaram surgindo algumas tecnologias que talvez você conheça, como o React Native, o Flutter e até algumas que nem existem mais, como é o caso do PhoneGap. A ideia e a proposta eram muito simples, tentar unificar todos os desenvolvimentos de web, Android e iOS em um único codebase, uma única base de código, todas as versões disponíveis para aquela aplicação. Mas o resultado ele não era tão positivo quanto a filosofia. O que acabava acontecendo na prática é que você ainda tinha que lidar com uma complexidade absurda de dependências, às vezes até mais difícil, aprendendo novas tecnologias e aquela divisão irreparável entre back-end e front-end. Mas o Rails, ele se manteve firme dentro da sua filosofia e ele seguiu por um caminho totalmente diferente. O Rails sempre foi mais do que um framework. Ele nasceu com a filosofia de dar superpoderes a equipes pequenas ou até mesmo desenvolvedores solo, que eles nomearam como a ideia de One Person Framework, umas ferramentas que você possa desenvolver produtos de qualidade, tecnologias que são essenciais, como por exemplo upload de arquivos, de repente editoras de textos, de um jeito fácil e integrado. Mesmo que você seja um entusiasta no desenvolvimento, um designer que está aprendendo a programar, ou uma pessoa que é um cientista da computação que já sabe mais, ou um iniciante, você vai conseguir criar aplicações com qualidade e com resultado profissional. O foco do Rails é tornar o desenvolvimento do projeto mais simples, para que você possa focar nas decisões do seu negócio, para que você possa focar nas regras que você precisa trazer para a sua aplicação, ao invés de ter que ficar gastando tempo configurando, aprendendo coisas complexas. Ele tem o potencial para que você crie aplicações poderosas, mas tirando toda aquela complexidade desnecessária de um desenvolvimento, a depender quando você utiliza uma linguagem ou uma tecnologia que é mais descritiva, ao invés de uma estrutura que já convenciona o padrão. Mas essa visão não parou no framework. A Basecamp, a empresa que criou o Rails, construiu sua cultura em cima do que eles chamam de o majestoso monolito. Não, eu não estou falando desse monolito. Em vez de dividir sistemas em dezenas de serviços espalhados, eles decidiram manter tudo integrado em um só repositório. Isso permite que equipes pequenas façam coisas grandiosas, sem se perder em camadas de complexidade desnecessária. O monolito não é uma limitação técnica, e sim uma escolha estratégica. Reduzir o atrito para aumentar a produtividade.
É justamente dessa filosofia que nasceu o Hotwire Native. Ele não é apenas um recurso técnico, mas a consequência lógica dessa visão. Se o Rails já permite que uma equipe construa algo enorme na web, por que então não levar esse superpoder também para o mobile? E foi exatamente essa a decisão da Basecamp. E é por isso que hoje você pode, com o Rails, estar na web e no app, sem precisar de um exército de desenvolvedores. E tudo isso sem você precisar aprender sobre novas tecnologias. Você não precisa ser um especialista em mobile, você não vai precisar focar horas e horas estudando mobile para tornar a sua aplicação possível e muito menos ter que contratar um especialista ou, de repente, uma pessoa que tem esse foco em tornar disponível o iOS ou o Android. Você pode fazer com a experiência que você tem da web, utilizando essa tecnologia que tem um potencial absurdo de simplificar o desenvolvimento. Foi essa uma decisão que trouxe disponível para a loja os aplicativos como a gente tem do Basecamp. Você conhece ali, de repente, o Hey e-mail, e existem outras soluções, inúmeros aplicativos pelo mundo que fazem uso do mesmo princípio e até mesmo da mesma tecnologia que é aplicado dentro do Hotwire Native. E eu falo isso com propriedade, porque enquanto eu estava crescendo como desenvolvedor Rails, eu aprendi desenvolvimento iOS, inclusive utilizando esse pequeno livro aqui, com mais de 500 páginas, para criar aplicações utilizando iOS nativo, na época, ou utilizando tecnologias que não são necessariamente as atuais. Eu sei o quanto é difícil essa jornada, porque enquanto eu trabalhei como desenvolvedor Rails, eu também me aventurei no mundo do mobile e criei algumas aplicações, sejam elas utilizando tecnologias nativas, como é o caso do Swift ou Objective-C para o iOS, ou até mesmo utilizando o React Native. E eu sei que na hora de desenvolver um aplicativo mobile, existem dificuldades quando você utiliza esse tipo de tecnologia que são diferentes para quando você está acostumado com o momento da web. Sei aquilo que funciona e não funciona e todos os perrengues que eu sofri até a publicação desses aplicativos nas lojas. E melhor do que falar é mostrar. Esse aplicativo aqui que você está vendo, eu criei ele utilizando as tecnologias que eu utilizo na hora de criar a versão web do portal. Então, eu criei para a versão para iOS, Android e web, utilizando basicamente a mesma estrutura de código. Sem nenhum truque, sem fazer gambiarras, nada disso. Utilizando apenas o Hotwire Native para poder trazer aplicações que funcionam muito bem e, ao mesmo tempo, faz uso de tecnologias nativas. No caso desse aplicativo, ele é uma versão de um portal de notícias que tem uma rádio embutida e ele faz uso utilizando a versão para você poder tocar, né, a rádio, uma web rádio, dentro do próprio dispositivo. Então não conta com as limitações que você teria no caso de você utilizar um PWA. E tudo isso que eu fiz não é por acaso. Eu dediquei mais de 12 anos da minha carreira focando em tecnologias que permitam criar aplicações básicas, profissionais, de pouco ou grande uso no dia a dia. Criei projetos da área de saúde, áreas relacionadas à geografia e diversas outras aplicações como o mercado financeiro. E eu falo tudo isso não para me gabar, mas para mostrar para você o potencial que existe em você utilizar toda a stack, as tecnologias que o Rails oferece nas suas versões mais recentes. Não é só a minha trajetória que conta. Para poder criar essa jornada, eu me baseei num dos maiores especialistas do mundo do Hotwire Native, que é o Joe Mazzilotti, onde ele criou um livro que contempla todos os passos de desenvolvimento. E essa jornada e o curso estão embasados na minha experiência profissional, todos os erros e acertos e também as dicas que esse especialista dá para que você possa criar aplicações com qualidade, resultado profissional, mas sem precisar despender um esforço absurdo na hora de desenvolver as versões para o mobile. Com todo esse conhecimento, eu consegui formular essa série que você está assistindo, composta por 4 episódios, onde eu vou contar um pouco mais da história, quais são os desafios que existem na hora de você encarar o mundo mobile e explicar como você pode tornar a sua aplicação
disponível dentro da Play Store ou da App Store. Tudo isso em uma jornada simples, fácil e didática, que é mais do que uma videoaula, mas uma verdadeira imersão no mundo do desenvolvimento mobile. Tenho certeza que com tudo isso, além de você poder agregar mais valor aos seus projetos, para você se destacar onde você estiver trabalhando, ou de repente cobrar mais pelos seus projetos, já que você vai entregar uma solução muito mais completa, funcional e capaz de trazer mais usuários para dentro da aplicação, com certeza você vai também transformar seus projetos, mesmo que já existentes, em soluções realmente funcionais no mundo do mobile. Muito mais do que um site aberto dentro de uma janela. É uma aplicação realmente nativa. E o melhor, tudo isso sem você precisar aprender Kotlin, Swift ou qualquer tecnologia aprofundada sobre o desenvolvimento mobile. Apenas utilizando o Rails. Na aula 4, você vai entender um pouco mais como você pode publicar a sua aplicação dentro da App Store e também quais são os passos adicionais que você precisa para dar um resultado ainda melhor dentro do seu projeto. Agora, imagina se você pudesse tirar aquela ideia sua do papel, aquela ideia que não sai da sua cabeça e que você já pensa há algum tempo, você pudesse trazê-la à vida utilizando o Rails e também publicá-la dentro de uma App Store. O que você faria? Qual a ideia você tem? Conta aqui para mim depois nos comentários. E tudo isso que você viu é só o começo. Na próxima parada, nós vamos explorar um pouco mais esse labirinto das soluções mobile. Vamos entender um pouco mais do porquê você não vai conseguir um resultado tão bom utilizando o PWA, quais outras soluções existem e por que você deveria utilizar o Hotwire Native. Tenho certeza que com isso você vai eliminar de uma vez por todas a complexidade desnecessária com tecnologias que não têm nada a ver com a ideia do seu projeto e focar naquilo que realmente importa, que é a funcionalidade disponível e de um jeito simples e fácil. Eu te vejo na próxima aula. E aí, você embarca nessa viagem comigo?